E aí galera, sejam bem-vindos ao Ao Cubo. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai continuar com o nosso trabalho de combinatória. Hoje, em especial, vamos trabalhar com permutação, tá ok? Então, antes de começar o vídeo, quero te pedir um favor. Faz o seguinte, se você não é inscrito, se inscreve, porque ajuda bastante a gente conseguir atingir o maior número de pessoas. Se você já é inscrito, compartilha com algum colega que talvez está aí nessa luta estudando sozinho e já deixa aquele gostei aqui que ajuda bastante a gente na divulgação do canal, beleza? Então olha só, o que você precisa saber sobre permutação? Na verdade, do significado a gente tem o seguinte: permutar é movimentar, trocar. Então, o nada mais, nada menos, a gente só faz trocas de posição. Permutação, ela é bastante usada na criação de senhas de computador ou, na verdade, em organizações de grandes eventos também. É bem tranquilo de ser feito, não é muito difícil, mas é uma área da matemática que exige uma certa interpretação, uma leitura e interpretação muito bem feita. A permutação ela pode ser, ela é um tipo de arranjo, tá? Ela está na família do arranjo ali, mas isso vai ser um assunto para a próxima aula. Hoje a gente vai trabalhar só permutação. Como que funciona então na prática? Eu vou evitar nessa aula ficar passando muita teoria, justamente para a gente ganhar tempo. Então, observa comigo. Da palavra caderno, quantos anagramas podemos formar? Primeiro, o que é um anagrama? Anagrama é uma palavra que você forma com sentido ou não, usando as letras de outra palavra. Então, você pega uma palavra e simplesmente mistura ela. Isso é um anagrama, beleza? Então, pensa só comigo. Da palavra caderno, quantos anagramas podemos formar? Se eu tinha inicialmente a palavra caderno, repare que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Não tem nenhuma letra repetida. Então, a permutação simples que a gente pode fazer para descobrir a quantidade de anagramas é simplesmente fazer um fatorial da quantidade de letras. Nesse caso, 7 fatorial, porque a palavra tem 7 letras, ok? Lembrando da aula de fatorial, a aula passada, se você não lembra ainda, dá uma olhada aí, tá ok? Então fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a multiplicação é direta assim mesmo. 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210, vezes 4 dá 840, 840 vezes 3 dá 2.520, vezes 2 dá 5.040, vezes 1 é 5.040 mesmo. Então, da palavra caderno, permutando, a gente vê que há uma possibilidade de 5.040 anagramas. Ah, mas é só isso? Claro que não é só isso. A gente tem condições especiais para alguns anagramas acontecerem. Então, observa comigo, vou pegar essa mesma palavra e dar algumas condições diferentes para vocês. Observa comigo uma outra situação. Da palavra caderno, quantos anagramas começam com a letra C? Observa que a palavra caderno, a gente já havia contado antes, ela tem 7 letras. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Me disse que tem que começar com a letra C. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? Lembra que no início eu te disse que permutar é trocar de lugar. Então, a permutação ela é só realizada com o que movimenta. Se algo está fixo, ele não se movimenta, você não conta ele. Então, esse C, a partir do momento que eu quero só os anagramas que começam por ele, então ele passa a ser fixo. Eu vou movimentar com o restante.
O restante são 6 letras. Então, é somente uma permutação de 6 fatorial, que quando você multiplica, a gente acha, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, daria 720. E se além dessa condição, o exercício me desse outra? Por exemplo, quantos anagramas começam com C e terminam com O? Então, de novo, o processo é o mesmo. A palavra tem 7 letras, certo? Me disse que eu vou começar com C e terminar com O. Então, quando isso acontece, você tem que ter em mente o seguinte: eu só posso movimentar o que está no meio. No meio eu tenho 5 letras, então, permutação de 5 fatorial, que dá 120. Então, o processo sempre coloca na sua cabeça. A gente permuta o que movimenta. Se não pode movimentar, não tem permutação. Beleza? Tem mais casos. Outra situação que pode vir aí é o seguinte. Por exemplo, quantos anagramas da palavra caderno começam por vogal? Então, vamos lá. A palavra caderno, de novo, tem 7 letras. Certo? Quantas vogais eu tenho? Então, vogal, a gente tem o A, o E e o O. Correto? Então, eu tenho 3 vogais possíveis. Mas mesmo com essas 3 vogais, o que acontece? Não tem que começar por vogal? Então, se eu começar por A, eu ainda tenho 6 letras que eu posso movimentar. Então, se eu começo por A, eu tenho permutação de 6 fatorial. A gente acabou de fazer lá a permutação de 6 fatorial anteriormente, você viu que é 720, certo? Só que o que acontece? Começando por A, eu tenho 720 possibilidades. Começando por E, eu tenho 720 possibilidades. Começando por O, eu tenho 720 possibilidades também. Então, nesse caso aqui, a gente multiplica por 3, porque é a quantidade de vogais que a palavra tem. Então, quando você multiplica, vai dar 2.160 anagramas. Ok? Uma outra situação que pode ocorrer aí: quantos anagramas possui as letras C, A e R juntas? Então, pensa comigo. De novo, sempre a gente parte da ideia da palavra escrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As letras C, A e R vão estar juntas. Aqui há uma diferença muito básica, mas que você deve ficar atento. O exercício pode vir com as letras juntas e nessa ordem, ou apenas juntas. Existe diferença. Então, vamos pensar inicialmente que elas estão juntas e nessa ordem. Ou seja, elas são fixas daquele formato, não pode movimentar entre si. Se elas não podem se movimentar entre si, então essa parte aqui passa a ser um único espaço de movimento. Ou seja, essas 3 letras elas vão se movimentar dentro da nova palavra formada, dentro do novo anagrama, beleza? Então a gente passa a ter 1, 2, 3, 4, 5 espaços de movimentação. Aí a palavra que ela tinha 7 letras, ela passa a ter 5, porque 3 delas são juntas e tem que movimentar juntas. Então a gente tem permutação
de 5 fatorial, como a gente já tinha feito antes, dá 120. Isso se elas estiverem juntas e nessa ordem. E se por acaso elas estiverem só juntas, se elas não estiverem nessa ordem? Ou seja, imagina, se elas pudessem estar em qualquer ordem, eu poderia ter CAR, né, ó, CRA, ACR, ARC, RCA e RAC. Ou seja, a gente tem aqui 6 possibilidades diferentes, beleza? De posição que essas letras poderiam assumir. Então, se elas têm 6 possibilidades diferentes, então era só você fazer 120 vezes 6, que vai dar 720. Então, o que a gente tem aqui? Letras juntas e nessa ordem, letras só juntas. Beleza? Sacou a diferença? Ótimo. Mas aí você me pergunta o seguinte: isso é usado somente para cálculo de anagrama? Não. Na verdade, a aplicação de anagramas ela é útil e mais recorrente em livros didáticos. Mas pode aparecer outras aplicações simples. Por exemplo, imagina a situação problema. 3 homens e 4 mulheres entram num cinema. Só tem livre um banco de 7 lugares. De quantas formas diferentes eles podem se sentar se as mulheres só ficam perto das mulheres e os homens só perto dos homens? Então, olha só, uma situação bem simples e bem prática para você trabalhar. Ó, de novo, a gente coincidentemente tem um banco de 7 lugares. Vou só colocar aqui. Então a gente tem 3 e 4, a posição possível. Eles não podem se misturar. Então, eu vou ter aqui uma permutação de 3 e aqui uma permutação de 4. Resolvendo as duas permutações, a gente tem então permutação de 3, ela é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Permutação de 4, ela é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Certo? Qual outra possibilidade que a gente tem aí? Ah, não tem, só tem essa, eles não podem se misturar, não é isso? Então, o máximo que dá para você fazer nesse caso aqui é multiplicar 6 vezes 24, que a gente acha 144. É essa a resposta? Ainda não é. Por quê? Eu posso ter os homens todos de um lado e as mulheres todas do outro, por exemplo, os homens todos à direita e as mulheres todas à esquerda, ou posso ter as mulheres todas à direita e os homens todos à esquerda. Então você tem 2 possibilidades para cada situação. Então a gente deveria multiplicar aqui por 2. Logo, temos um total de 288 possibilidades de que eles possam se sentar. Tá vendo que é só interpretação e leitura? Então, fica atento. Mas aí você me pergunta, agora acabou, né? Tem mais possibilidade não, né? Lógico que tem, sempre tem. Que são os casos de permutação com elementos repetidos. Não é difícil também, ele é bem tranquilo de fazer. Então, só para a gente finalizar, eu vou fazer um de anagrama, que ele é mais simples de você observar o que eu quero que você veja. Por exemplo, calcule o número de anagramas da palavra garrafa. A palavra garrafa, ela tem uma particularidade. Olha só. É uma palavra, novamente, de 7 letras,
Ô Anderson, mas só dá com 7 lugares e 7 letras? Isso aqui foi uma coincidência. Sinceramente, eu nem tinha observado quando eu preparei a aula. Mas ela tem 7 letras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente tem um problema. Qual que é ele? Eu tenho 1, 2, 3 As e tenho 2 R's. Ou seja, temos letras repetidas. Quando você tem letra repetida, você tem que fazer o seguinte: para o cálculo de todos os anagramas aqui, a gente vai fazer assim: o total de letras sempre é o total sobre o produto das repetições. Tá? Não esquece disso. Sempre a gente tem o total sobre o produto das repetições. O que é o total? 7. Produto das repetições. Eu tenho 3 As que se repetiram, então 3 fatorial. E tenho 2 R's que se repetiram, então 2 fatorial. Para a resolução disso aqui, volto a falar com você. Tá lá o vídeo de fatorial depois para você entender melhor. Eu vou decompor aqui, vou fazer o fatorial do 7 até chegar no 3, que fica mais fácil. Ó, 7, 6, 5, 4, 3. O 3 eu vou deixá-lo como está e vou desenvolver só o 2. Por que isso? Porque facilita aqui, ó, eu posso cortar. Então, a gente vai ter 7 vezes 6, 42, vezes 5, 210. 210 vezes 4 vai dar 840, dividido por 2, que dá 420. Ok? Então, são 420 anagramas que tem na palavra garrafa, certo? Por causa das repetições. É isso aí então, pessoal. Por aqui a gente termina. Espero que tenham gostado. É uma aula bem mais simples e bem direta. A nossa próxima aula será de arranjo e combinações. Então, fica ligado para você não perder a terceira parte de combinatória, ok? Aqui, como é de praxe, segue sua lista de exercícios para que você possa praticar. No mais, muito obrigado. Se gostou, deixe seu like que ajuda bastante a gente a divulgar. E até mais!